Olá pessoal, de volta estamos aqui para a nossa disciplina de Química Fundamental e Instrumental, para um novo assunto que vocês vão notar, se prestarem atenção, existe uma sequência lógica das apresentações, das aulas. Então hoje nós vamos falar sobre reações químicas. Então o objetivo é conceituar o que são reações químicas, classificá-las e como montar equações químicas que descrevem essas reações. Então vamos falar da relevância das reações, o que são equações químicas e simbologia, os tipos de reações e como balancear uma reação química, que é importante, né, para você fazer o cálculo das quantidades corretas de reagentes. Então a reação química, ela ocorre praticamente a todo momento, ao nosso redor, não só ao nosso redor, mas também no nosso organismo, né? Nós, internamente, nós temos centenas de reações químicas, né? Uma que nós podemos citar é o processo de digestão. São reações químicas, né, para você transformar os alimentos, né, em componentes menores através do uso de enzimas, né? Então, reação química ocorre a todo momento. Falando em produtos, né, que nós utilizamos no dia a dia, por exemplo, remédios, plásticos, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, também tem reações químicas em alguma parte do seu processo de fabricação. Então, reações químicas, o conhecimento delas permite você obter outras substâncias. Normalmente, reações químicas são representadas na forma genérica: reagente, produtos. Reagentes criando produtos melhor, né? Reações químicas espontâneas ocorrem quando o nível de energia dos reagentes é maior do que os produtos. Aqui, para ficar mais, digamos assim, exato, a energia que nós estamos falando aqui é uma energia chamada energia livre de Gibbs. Quando ela tende a diminuir de reagente para produtos, nós dizemos que essa reação é espontânea. Mas ao longo dessa apresentação nós não vamos mais tocar nesse assunto, que é um assunto mais específico. Nós estamos dando uma visão geral apenas. Mas dá para obter reações não espontâneas, né, em condições adequadas. Mais na frente nós vamos ver que uma reação não espontânea ocorre nos processos de eletrólise, que é utilizado na fabricação, por exemplo, de alguns tipos de metais. O que são equações? Equações químicas. Então, se você der um nome para os reagentes de R1 até Rn, R maiúsculo, e a quantidade de, digamos assim, de forma unitária, a forma molecular de cada um para formar os produtos, então essa quantidade seria R1, R2, Rn minúsculos. Do outro lado, depois da setinha, né, eu vou obter os produtos P1, P2 até Pm maiúsculos, nas quantidades P1, P2 e Pm minúsculos. Então, essa é uma forma geral. O melhor é ver um exemplo, né? O exemplo da obtenção da água. Então, se eu tiver duas moléculas de hidrogênio e juntar com uma molécula de oxigênio, eu vou obter duas moléculas de água mais calor. Essa reação, né, que forma calor, é uma reação isotérmica, e uma particularidade dessa reação, ela gera muito calor. Tanto é que ela é utilizada essa reação é utilizada como propelente de foguetes. Curiosidade, o Saturno V, que é o foguete que levou o homem à Lua, o segundo estágio desse foguete, usava como combustível, como comburente, justamente essas duas substâncias. Então veja que essa reação é bem potente. Simbologia das equações. Bom, além de você ter a quantidade, os reagentes dos produtos, né, e a setinha indicando o sentido, né, da reação, você pode indicar algumas condições para ocorrer a reação. Então nós temos aqui a primeira reação, ela precisa ocorrer na presença de calor. Facilita. Outra reação, que é a decomposição do brometo de prata, precisa de luz. Essa aí é a reação que ocorre, por exemplo, naqueles filmes fotográficos antigos, né? A luz causa essa decomposição, e conforme a intensidade, a decomposição é maior ou menor, e formando a imagem. Outras reações formam precipitados. Por exemplo, se eu unir essa substância com essa outra, né, cloreto de cálcio com nitrato de prata, em solução, eu vou formar nitrato e cálcio, e vai precipitar cloreto de prata no fundo do recipiente, e vai formar um cristal. Outra reação: sódio com água. Vai me formar hidróxido de sódio, mas vai me formar gás de hidrogênio. Essa é uma... Se você jogar o metal de sódio na água, a reação é meio, digamos assim, violenta, né? E por formar hidrogênio, né, ela também produz chamas, né, porque o hidrogênio é altamente combustível. E por último, essa simbologia que nós vamos ver em aulas posteriores, reação reversível. Então a reação ocorre nos dois sentidos. Forma-se produto a partir de reagente, mas também reagente a partir de produto. Tipos de reações químicas.
São 4, basicamente. Síntese ou adição, análise de decomposição, deslocamento ou simples troca ou dupla troca. Vamos ver. Síntese ou adição quando você junta duas substâncias ou mais para formar uma única. Então, a fórmula padrão seria essa aqui, A mais B formando AB. Por exemplo, cobre mais enxofre para formar sulfeto de cobre. A água, quando você mistura com SO2, me dá o ácido sulfuroso. E essa outra reação que ocorre nos flashes mais antigos, se junta magnésio sólido com oxigênio, né, com uma pequena empurrãozinho, uma faísca, você faz a reação e isso aí emite uma grande quantidade de luz. Análise de composição. É o contrário, você tem uma substância B que se decompõe em A mais B. Então, por exemplo, carbonato de cálcio, né, submetido a calor, me vai dar óxido de cálcio mais gás carbônico. Esse aqui é o peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água oxigenada. Se você deixar exposta à luz, ele vai decompor em água e oxigênio. Então vai a dica, a água oxigenada tem que estar sempre em um vidrinho que não seja translúcido, né, que seja opaco à luz. E aqui outro exemplo, essa é a reação que ocorre no airbag. Você adiciona calor a um nitreto de sódio. Essa substância se decompõe, mas quando ela se decompõe, ela forma uma grande quantidade de nitrogênio. E essa reação é rápida. Por isso que ela é usada em airbag. Deslocamento simples troca. Então, o que acontece? A substância A vai deslocar a substância B, que já está nessa fórmula aqui, e eu vou obter a nova substância C e o B ficou isolado. Então, para que isso aconteça, o lítio é mais reativo. Todos esses aqui que estão acima são mais reativos que o hidrogênio, mas o hidrogênio é mais reativo que esses elementos aqui abaixo. Por exemplo, ferro na presença de ácido clorídrico. Se você olhar aqui nessa fila de reatividade, o ferro está aqui. Então ele é mais reativo que o hidrogênio. Então o que ele vai fazer? Vai empurrar o hidrogênio para fora dessa substância do ácido e vai formar cloreto de ferro. Porque o ferro tem uma reatividade maior. E dupla troca. Eu tenho duas substâncias, A, B e C, D, o que acontece? O A toma o lugar do C e o C toma o lugar do A. Uma dupla troca. Geralmente ocorrem soluções iônicas, né, em soluções aquosas, né, quando a troca de íons. Por exemplo, você bota cloreto de potássio e nitrato de prata, que são sais, né? O que acontece? O cloreto vai nessa posição, no lugar da prata, e a prata junta-se com o cloro. E aí o cloreto de prata acaba precipitando. Muito importante nas equações químicas é o balanceamento. Você sabe que se você juntar uma substância com outra, vai formar uma terceira ou uma quarta substância, mas quantidades exatas, né, que você tem que misturar para você não ter sobra nem falta de reagente. Por isso que você faz balanceamento. E o balanceamento, a ideia é você aplicar uma lei básica, a conservação de massa. Então, quando você faz um balanceamento numa equação química, você vai ter reagentes que formam produtos. A regra básica é o seguinte: se você tem X átomos de um elemento nos reagentes, você tem que ter a mesma quantidade nos produtos. Não importa em qual produto, mas a soma tem que ser a mesma. Ou seja, os átomos eles não vão aparecer nem desaparecer, eles vão apenas ser rearranjados nas diversas substâncias. Então, esse é o princípio básico. Aí nós vamos ver rapidamente dois métodos para balanceamento. Um por tentativas e por sistema de equações. Vamos trabalhar com um exemplo aqui. A ideia do método das tentativas é contar o número dos átomos dos reagentes e fazer um acerto de uma forma, digamos assim, por tentativas, até conseguir igualar, né, a quantidade de todos os átomos de um lado com o outro. Então, para facilitar, recomenda-se você fazer o balanceamento da seguinte forma. Primeiro, balanceia os metais, depois os não metais, carbono, oxigênio, se você tiver o H2 isolado, ou hidrogênio, se você tiver o O2 isolado. Bom, o que isso significa? Balancear essa equação. Eu sei que se eu juntar sulfeto de ferro com oxigênio, eu vou ter
óxido de ferro mais SO2, gasoso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, metal. Eu tenho que ter a mesma quantidade de um lado e do outro. Então, aqui, se eu tenho Fe2 aqui, no produto, eu tenho que ter 2 ferros desse lado, por isso que apareceu 2 aqui. Então, 2 ferros de um lado e 2 ferros do outro. Esse coeficiente não mexe mais. Agora vamos no não metal. O não metal aqui é o enxofre. Então, notem, aqui eu já sei que eu vou ter no reagente 4 enxofre. Átomos de enxofre. Eu tenho que ter 4 aqui também. Então, eu ponho 4 aqui, ó. Então, o enxofre está balanceado. Só me sobrou aqui o oxigênio. Então, eu tenho que ver o seguinte: contar quantos oxigênios tem desse lado, né, e fazer com que o outro lado tenha a mesma quantidade. Aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 3. Eu tenho 11 oxigênios desse lado aqui. Eu tenho que ter 11 do outro lado. Mas eu tenho uma molécula. Então vai ser 11 sobre 2, esses 2 que me dá 11. Então, balanceei. Só que normalmente não se trabalha com frações. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar. Você vai multiplicar essa equação balanceada por 2. E no fim, eu tenho o resultado final aqui. Se vocês fizerem a contagem, eu tenho a mesma quantidade de ferro nos dois lados, a mesma quantidade de enxofre dos dois lados e a mesma quantidade de oxigênio. Essa está balanceada. E o outro sistema, por sistemas de equações que talvez você precise usar quando você tem uma equação química um pouco mais sofisticada, um pouco maior, né? Então você vai fazer um balanceamento de forma matemática. O que é fazer de forma matemática? Eu vou definir os coeficientes de cada reagente, de cada produto de forma literal e vou fazer um balanceamento fazendo igualdades. Nós vamos ver o exemplo, mas a questão é a seguinte: isso vai formar um sistema de equações onde eu vou ter mais incógnitas do que equações, ou seja, eu vou ter uma equação a mais. Então isso significa que uma variável é livre. Se eu fixar uma variável, todas as outras são fixas. O que é coerente, porque na verdade eu tenho que ter as proporções entre os coeficientes constantes e não um valor numérico fixo. Então, vamos ver um exemplo aqui. A mesma equação que nós balanceamos por tentativas, nós vamos fazer por sistema de equação. Então, notem o que eu fiz aqui. Eu quero achar x1, x2, x3 e x4. Vou fazer o balanceamento do ferro. Então, a mesma quantidade de ferro de um lado tem que ser igual ao do outro. Então, x1 tem que ser igual a 2, aqui o 2, né, vezes x3. Como eu sei que vai ser... Eu vou ter uma variável livre, que eu posso definir qualquer valor, eu vou dizer que o x3 é 2. Se o x3 é 2, olha, já sei que o x1 é 4. No próximo passo, vou balancear o enxofre. Então, eu tenho 2, x1 é igual a x4. Eu já sei que o x4 não, que o x1 é 4. E o x4 é 2x1, então x4 é igual a 8. E no último balanceamento, eu tenho 2 oxigênios aqui, então 2x2 é igual a 3x3 mais 2x4. Eu já sei o valor de x3, né, que é 2, e do x4, que é 8. Resolvendo a equaçãozinha, x2 igual a 11. Ou seja, claro que eu obtive o mesmo resultado. Você vai usar outro método por tentativas ou esse é questão de gosto. Só sei que quando o sistema fica mais complexo, né, a equação fica mais complexa, talvez esse seja mais adequado. Mas aí depende também da habilidade de cada um. Então aqui estão as referências, depois tem que... São as mesmas dos slides anteriores. Agora, o próximo passo é ver a rota, olhar, assistir os vídeos recomendados. Esse vídeo aqui
desculpe, essa aula, mais a aula seguinte, que se não me engano é estequiometria, eles têm algumas simulações bem interessantes com jogos, que vale a pena dar uma olhada, porque vai ajudar muito no entendimento. Alguns textos, né, indicados que fazem parte dessas referências e também os exercícios, né, recomendados para a solução. Então nós terminamos essa aula sobre reações químicas e vamos agora aguardar o nosso próximo encontro. Até lá.